Bom dia, irmãos. Que Deus esteja presente na vida de vocês, que a graça de Deus possa fazer presente na casa, na vida, na família de vocês. Amém? Hoje eu vou entrar aqui novamente para nós darmos continuidade à nossa leitura bíblica, 1 Reis. Hoje nós vamos para o capítulo 19. Amém? Elias foge de Jezabel. Elias é o profeta de Deus, né? Aquele profeta que fez todas aquelas maravilhas para mostrar para o povo de Israel que Deus era Deus na vida dele, que ele era um profeta verdadeiro, né? Mas ele precisou fugir, né, de Jezabel. E Acabe fez Jezabel saber de tudo que Elias havia feito e como tinha matado a espada de todos os profetas de Baal. Então enviou Jezabel a Elias uma mensagem dizendo: assim me faça os deuses, e assim me acrescentem-se amanhã, e estas horas eu não tiver posto a sua vida como a vida de um deles. E percebendo ele, pois o perigo, levantou-se e foi, para salvar a sua vida, e veio a Berseba, que está em Judá, e deixou ali o seu criado. E ele se foi pelo deserto 1 dia de caminho, e veio a si, assentou debaixo de um zimbro, e desejando morrer, disse: já basta, ó Senhor, tira minha vida agora, porque não sou eu melhor do que meus pais. E deitando-se debaixo do zimbro, ficou dormido. E eis então que um anjo tocou e lhes disse: levanta-te e come. Então ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e um copo de água, e comeu e bebeu, e voltou a dormir. E voltou o anjo do Senhor pela segunda vez, e tocou-lhes, dizendo: levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Elias vai a Horebe. Esse anjo, irmãos, aqui é o anjo enviado por Deus. Esta era uma viagem que não foi ordenada da parte de Deus. De fato, seria uma viagem de ida e volta de aproximadamente 805 quilômetros. Toda ela fora da vontade de Deus. Mesmo em sua viagem voluntariosa, o Senhor nunca deixaria de lado Elias. Quantas viagens voluntárias todos nós já fizemos? E o Senhor nunca nos deixou nem nos abandonou. O fato é que toda viagem por medo se torna muito longa, mas para nós. A razão é que elas são feitas com as nossas forças da carne e não com o poder do Espírito. O poder do profeta está agora agindo como base do medo. O medo sempre guia a pessoa a um distanciamento da vontade de Deus. A fé sempre a guia rumo à vontade de Deus, mas o medo agora está no controle. Além disso, o medo sempre leva ao isolamento, visto que ele deixou o seu criado em Berseba. Irmãos, aqui nós vemos que Elias foi tomado pelo medo. E o medo, ele é um sentimento que nos traz a pecar, nos traz a fazer coisas que não é do agrado de Deus. Porque o medo nos isola, o medo nos impede de viver, o medo nos impede de continuar andando para frente, que é o que Deus quer de cada um de nós. Então Elias foi tomado por esse sentimento. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e caminhou com a força daquela comida 40 dias e 40 noites, até o monte de Deus, Horebe. E ali se meteu em uma caverna onde passou a noite, e foi a ele a palavra do Senhor e lhes disse: o que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: eu tenho sentido um vivo zelo pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram à espada os teus profetas, e eu sozinho fiquei, e me buscam para tirar a minha vida. E lhes disse Deus: vem para fora, e te ponha neste monte diante do Senhor. E eis que o Senhor passava bem como um vento, grande e imponente, que rompia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto.
e um fogo depois do terremoto, mas o Senhor não estava no fogo. Veio um suave murmúrio, e quando Elias o ouviu, cobriu o seu rosto com a sua capa, e saindo, ficou à entrada da caverna. Então ouviu uma voz que lhe disse: O que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: Eu tenho sentido um vivo zelo pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram a espada os teus profetas. E eu sozinho fiquei e me buscam para tirar a minha vida. E disse-lhe o Senhor: Vai, volta pelo teu caminho, pelo deserto de Damasco, e lá chegando ungirás a Hazael por rei sobre a Síria. E Geu, filho de Nissim, ungirás como rei sobre Israel, e Eliseu, filho de Zafate, de Abemelã, ungirás para que seja profeta em teu lugar. Irmãos, não há registro algum que Deus tenha ungido fisicamente alguém. Pode ser que isso tenha acontecido assim, mas não há nenhuma informação a respeito. Em primeiro lugar, a Síria era, em geral, inimiga de Israel. Portanto, é difícil imaginar que qualquer sírio tenha permitido a Elias fazer tal coisa. Considerando isso, teria sido um reconhecimento do Senhor, né, irmãos? O que, obviamente, a Síria não faria. Provavelmente tudo isso era o Senhor dizendo a Elias o que vai acontecer no futuro próximo. E será que o que escapar da espada de Mesael, Geu, o matará? E o escapar da espada de Geu, Eliseu, o matará? Mas eu também reservei em Israel 7.000, a todos de joelhos, que não se dobrarem diante de Baal. A todas as bolsas que não ouvejaram o chamado de Eliseu. E partindo dali, achou Eliseu, filho de Zadok, que arara com 12 juntas de bois diante de si. E ele seguia com a 12ª, e passando Elias diante dele, jogou sobre ele a sua capa. Então, deixando ele os bois, veio correndo atrás de Elias e disse: Rogo-te que me deixes beijar meu pai e minha mãe, e rogo-te e seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, pois que te tenho feito eu. E voltando-se, seguiu atrás dele, tomou uma junta de bois e os matou. E com o arado dos bois cozeu a carne deles e deu ao povo, para que comessem. Depois se levantou e foi e seguiu Elias e o servia. Amém? Perto havia uma escola dos profetas, mas sobre nenhum destes Elias jogou a sua capa. Guiado pelo Espírito Santo, ele o jogou sobre um jovem lavrador, com seu arado. Quão diferentes são os pensamentos de Deus, né, irmãos? Dos pensamentos dos homens. Ele escolheu Amós, que era um colhedor do fruto dos sicomoros, e Paulo, que não era dos 12 apóstolos, e Amode, que não era letrado, por meio de homens como eles. Ele repreende e também revigora o ministério oficial. Irmão, uma disponibilidade maior para obedecer ao chamado profético, Eliseu, não poderia ser demonstrado. Ele só pediu que lhe fosse permitido despedir-se de seus pais. Era tão correto do que ele foi fazer. Elias rapidamente consentiu nisso. Este foi um ato simbólico que expressava a parte de Eliseu, a sua completa renúncia ao seu compromisso secular. Isto foi uma despedida e não uma festa religiosa. Ele estava em essência dizendo que não tornaria aquela atividade. Ele estava obedecendo o chamado totalmente, tal como ele devia fazê-lo. Amém? Capítulo 20. Ben-Hadad sitia Samaria. Ben-Hadad, rei de Síria, juntou todo o seu exército, e com ele havia 32 reis com cavalos e carros, e subiu e sitiou Samaria, e Ucã combateu. E enviou mensageiros na cidade de Acabe, rei de Israel, dizendo: Assim tem dito Ben-Hadad: a sua prata e o seu ouro são meus, e as suas mulheres e os seus melhores filhos são meus.
E o rei de Israel respondeu e disse: Como tu dizes, ó rei, meu senhor, eu sou teu e tudo o que tenho. E voltaram os mensageiros outra vez e disseram: Assim diz Gido Adab: Eu te enviei a dizer: A tua palavra e o teu ouro e as tuas mulheres e os teus filhos me darás. Além disso, amanhã, a esta hora, enviarei a ti os meus servos, os quais esquadrinharão a tua casa e as casas dos seus servos, e tomarão com as tuas mãos e levarão tudo o que de precioso tiveres. Então o rei Israel chamou todos os anciãos da terra e lhes disse: Entendei e vede agora como este homem procura o mal, porque enviou a mim por minhas mulheres, meus filhos e toda a minha prata e o meu ouro, e nada lhe neguei. E lhe disseram todos os anciãos e todo o povo: Não o escutes nem consintas. Ele, pois, respondeu aos mensageiros de Ebadab: Dizei ao rei, meu senhor, tudo o que enviastes a dizer ao seu servo, a primeira vez eu o farei, mas isso não posso fazer. E foram-se então os mensageiros e levaram a ele esta resposta. E por isso então Beadab enviou dizendo: Assim façam comigo os deuses, e mais ainda, se o pó de Samaria não astar para encher os punhos de todo o povo que me segue. Ao que respondeu o rei de Israel, dizendo: Dizei-lhe, não se gabe o que se cinge como o que já se descinge. E quando ele ouviu essas palavras, estando bebendo com os reis nas tendas, disse aos seus servos: Pondo-vos em ordem contra a cidade, e eles se puseram. Deus promete vitória a Acabe. E eis que se achegou a Acabe, rei de Israel, um profeta, e lhes disse: Assim diz o Senhor: Tens visto essa grande multidão? Eis que hoje eu entregarei as tuas mãos para que conheça que eu sou o Senhor. E respondeu Acabe: Por mão de quem? E ele disse: Assim diz o Senhor, por mão dos criados dos príncipes das províncias. E disse Acabe: Quem começará a batalha? E ele respondeu: Tu. A vitória sobre os sírios. Então eles fez um reconhecimento dos criados dos príncipes das províncias, as quais eram 232, e depois também contou todo o povo, todos os filhos de Israel, que eram 7.000. E saíram no meio do dia, e estavam Beadab bebendo embriagados nas tendas, ele e os reis dos 32 reis que tinham vindo em sua ajuda. E os criados dos príncipes das províncias saíram primeiros, e haviam Beadab enviado espias, os quais o avisaram, dizendo: Saíram os homens de Samaria. E ele então disse: Mesmo que tenham saído para a paz, tomai-o vivos, e se tiverem saído para pelejar, tomai-o vivos. Saíram, pois, da cidade os criados dos príncipes das províncias, e atrás deles o exército seguia. E a cada um feriu ao que vinha contra si, e fugiram os sírios, perseguindo-os de Israel, o rei da Síria, e atrás deles o exército os seguia. E cada um os feriu que tinha contra si, perseguindo-os que Israel, e o rei da Síria, Beadab, escapou em um cavalo com alguns das cavalaria. E o rei de Israel saiu e feriu os cavaleiros e os 10 carros, e desfez os sírios com grandes estragos. É óbvio que tudo isso foi feito pelo Senhor, irmãos. O profeta adverte Acabe. E chegando-se então o profeta, o rei de Israel disse-lhe: Vai e esforça-te, considera e olha o que tens a fazer, porque passado um ano o rei da Síria há de vir contra ti. Porquanto os seus servos do rei da Síria lhe disseram: Seus deuses são deuses dos montes, por isso nos venceram. Mas se pelejarmos com eles na planície, certamente veremos que somos mais fortes do que eles. Faça, pois, assim: tira os reis, cada um do seu posto, e põe capitães em algum lugar deles. E tu forma outro exército como o exército de perdestes, por cavalo, e carro por carro, e logo lutaremos com eles em campos rasos.
e veremos que não os vencemos. E ele lhe deu ouvidos e assim o fez. Passado um ano, Beadab passou em revista os sírios e veio a Adac para lutar contra Israel. E os filhos foram também impressionados e tomando provisões, foram ao seu encontro e assentaram o acampamento os filhos de Israel diante deles, como 2 rebanhos de cabras. Porém, os sírios enchiam todo o campo. E durante 7 dias estiveram acampados, uns defronte dos outros, e o 7º dia deu as batalhas e mataram os filhos de Israel dos sírios, e um dia 100.000 homens de pé. Outros fugiram para Feg, a cidade, e o muro caiu sobre 27.000 homens que tinham ficado. Porém, Ben-Hadad veio fugindo até a cidade e se escondia de câmara em câmara. Acabe peca quando poupa a vida de Hadad. Então os seus servos lhe disseram: Eis que temos ouvidos que os reis de casa de Israel são reis clementes. Coloquemos, pois, agora sacos em nossos lombos e cordas em nossas cabeças, e vamos até o rei de Israel, quem sabe ele poupe sua vida. E cingiram então os seus lombos e sacos de cordas às suas cabeças, e vieram ao rei de Israel. E lhe disseram: Teu servo Beadab diz: Rogo-te, viva minha alma. Respondeu ele: Vive ainda meu irmão. E tomaram isto aqueles homens por bom presságio, e se apressaram a tomar essa palavra da tua boca, e disseram: Teu irmão Beadad vive. E ele disse: Ide, trazei Moedadad. Então se apresentou a Acabe e fez subir em um carro. E lhe disse: Ben-Hadad, as cidades que meu pai tomou do teu pai, eu os restituirei, as suas em Damasco para ti, como meu pai as fez em Samaria. E eu disse: Acabe, te deixarei partir com esta aliança. Fez então com ele aliança e o deixou. O profeta repreende Acabe. Então o homem dos filhos do profeta disse ao seu companheiro, pela palavra de Deus: Fere-me agora. Mas o outro homem não o quis ferir. E lhes disse: Ele, portanto, não obedecestes à palavra do Senhor. Eis que, ao te separares de mim, um leão te ferirá. E quando se separou dele, encontrou um leão e o feriu. E encontrou-se logo com outro homem e lhes disse: Fere-me agora. E o homem lhe disse: Um golpe lhes fez uma ferida. E o profeta se foi, e ficou diante do rei no caminho, e disfarçou com cinza sobre os seus olhos. E quando o rei passava, ele clamou ao rei e disse: Teu servo saiu entre a tropa, e eis que, apartando-se, o trouxe um outro homem, dizendo: Guarda-me este homem, e se chegar a faltar a sua vida, será pela dele, ou pagarás um talento de pratas. E como teu servo estava ocupado de uma parte à outra, ele desapareceu. Então o rei de Israel disse-lhe: Esta será a tua sentença, tu mesmo a pronunciastes. Mas naquele momento ele tirou a cinza dos seus olhos, e o rei de Israel conheceu que ele era um dos profetas. E lhes disse: Assim diz o Senhor: Porquanto soltaste da sua mão o homem que eu havia posto para destruição, e a tua vida será pela vida do teu povo, pelo teu povo. E o rei de Israel se foi para sua casa, triste e zangado, chegou a Samaria. Acabe havia aborrecido ao Senhor seriamente quando deixou Beadab ir livre. Agora ele pagaria o preço, embora depois de alguns anos. Irmãos, nós vemos aqui, em toda a palavra que nós lemos aqui nessa leitura bíblica, nós vemos a desobediência dos profetas, a desobediência dos servos, as desobediências dos filhos de Deus. Aqui é o que eu quero dizer. Muitas vezes as pessoas perdem a salvação por causa da desobediência, perdem as suas vidas por causa da desobediência. Eles não querem fazer a vontade de Deus, eles não querem seguir a vontade de Deus. E assim somos nós hoje, irmãos. Assim como eram aqueles profetas de antigamente, somos nós hoje, irmãos, cristãos, não cristãos. A gente não quer obedecer a Deus, a gente não quer ouvir a palavra, a gente não quer buscar esse Deus que procura estar nos cuidando, nos livrando de todo mal todos os dias. Amém? Irmãos, que vocês possam me acompanhar aqui no Salmo
91. Vamos dar continuidade, né? Continuar dando continuidade à nossa palavra todos os dias. Eu quero que vocês me perdoem se chegar uma hora que eu não coloque, né? Um dia que eu não coloque, que é correria, a gente às vezes aparece empecilhos. Nós sabemos que esses empecilhos é o inimigo mesmo que lança para fazer com que a gente desista, mas nós não vamos desistir, amém? Vocês possam me acompanhar no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele livrará do laço do passareiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o escudo e broquel. Não temerás o terror noturno, nem seta que voe de dia, nem pestilência que ande na escuridão, nem mortandade que assolhe ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, não nos fizeste a sua habitação. Não te sucederá mal algum, nem praga alguma tocará a tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Nas tuas mãos eles te levarão para que não tropeces com o pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás o pés do filho do leão e a serpente. Porquanto a mim tem encarecidamente me amado, também o livrarei e poluei no alto retiro, porquanto conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Com ele estarei na angústia, dele o livrarei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longa vida e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu entro na sua presença, Pai querido, Pai amado, apresentando, Senhor, meu Deus, a cada vida que aqui se encontra, Senhor, meu Deus. Pai querido, Pai amado, esses que acompanham a leitura bíblica, esses que me acompanham no Salmo 91, no Salmo 23, Senhor, meu Deus, que o Senhor possa abençoar cada filhos e filhas que aqui entram, Senhor, meu Deus, nesse canal para me acompanhar. Porque eles não estão simplesmente me acompanhando, Pai, mas acompanhando a sua palavra, Pai. O que o Senhor fala com eles, eles estão ouvindo. Que nós possamos aprender a ser obediente, que nós possamos fazer a sua vontade todos os dias, Pai. Pai, assim como esses profetas, Pai, que muitos perderam suas vidas, Pai, que muitos perderam as batalhas, Pai, querendo entrar em guerra sem colocar o Senhor na frente, querendo vencer sem colocar o Senhor na batalha, Pai, que nós possamos ser diferente deles, Pai, colocar, Senhor, meu Pai, o Senhor na frente de tudo que nós for fazer, colocar o Senhor na frente, Papai querido, de tudo que nós pensar, Senhor, meu Deus, em fazer nesta vida. Porque com o Senhor na frente, tudo nós conquistaremos, Pai. Com o Senhor na frente, nós venceremos, Pai. Nossas batalhas, nossas guerras, os vales e desertos. Nós sabemos que o Senhor está segurando em nossas mãos, Pai. Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa guardar cada filhos e filhas, entre dentro das casas, das famílias, Pai. Vai abençoando seus filhos, suas filhas, os familiares. Pai, obrigada por cada livramento que o Senhor tem dado em nossas vidas todos os dias, Pai. Livramentos esses, papai querido, que nós não vemos, mas a gente sabe que o Senhor está cuidando, que o Senhor está guardando nossas vidas, Pai. Pai, vai de encontro, Senhor, meu Deus, aquela cidade do Rio Grande do Sul. Não só lá, Pai, mas várias outras cidades, papai querido, que se encontram em aflições, Pai, que nós também não sabemos. Pai, vai levando provisões, vai acampando seus anjos, papai querido, sobre cada vida, Pai. Vidas essas que foram perdidas, Pai, que o Senhor possa levar, Senhor, meu Deus, o consolo ao corações dos que perderam. Leve consolo, Pai, ao coração da mãe que perdeu, do pai que perdeu, dos filhos, Pai. Pai, nós não temos ideia, Pai, nós não temos condições de imaginar o sofrimento que aquelas pessoas estão passando, Pai. Mas o Senhor conhece as dores de cada um, Pai. Vai acalentando a vida deles, vai acalentando, Senhor meu Deus, o coração deles, Pai. Vai tirando, Senhor meu Deus, toda praga, vai tirando, Senhor meu Deus, todo espírito de morte, vai tirando todo espírito de maldição, Pai, da vida dos teus filhos, Pai. Vai repreendendo toda macumba, toda oração contrária, vai repreendendo toda inveja, todo ódio, toda ira, Senhor meu Deus, de Satanás sobre a vida dos teus filhos, Pai, sobre minha vida e a vida dos meus filhos. Acampa seus anjos sobre nossas casas, Senhor meu Deus. Sobrevoa seus anjos, papai querido, sobre aquelas águas, Senhor meu Deus, que aquelas águas venham abaixar, Senhor meu Deus. Que o Senhor possa, Senhor meu Deus, encontrar mais e mais vidas, Pai, e não morte, em nome de Jesus, Pai. Pai, abençoa, Senhor meu Deus, a cada filho, abençoa, Senhor meu Deus, a cada casal.
Vai abrindo portas de emprego, Pai. Vai curando, Pai. Vai colocando suas mãos sobre todo tipo de enfermidade, seja nos ossos, na carne, na pele, nos nervos, nos órgãos, no sangue. Vai curando diabetes, vai curando sangue, vai curando câncer. Vai curando, Senhor, meu Deus, a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico. Vai libertando teus filhos, Senhor, meu Deus, de todo medo. Que nós sabemos, Pai, que quando o seu profeta Elias foi apoderado pelo medo, Pai, ele quis pecar. Mas o Senhor foi misericordioso na vida dele, Pai, para que ele se voltasse na sua presença, para que ele enxergasse novamente a luz, Pai, e percebesse que o Senhor foi um Deus na vida dele, assim como o Senhor é um Deus em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, guarda nossas vidas, guarda nossa casa, guarda nossas famílias, nossos filhos, Pai, em nome de Jesus. Repreende todo vício da vida dos teus filhos, seja bebida, seja droga, seja, Senhor, meu Deus, prostituição, todo tipo de vício saia por terra, Pai, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todo sempre. E todos dizem amém. Graças a Deus. Irmãos, que vocês tenham um dia abençoado, que vocês possam ser abençoados por esse Deus tão grande. Que vocês possam me acompanhar sempre, compartilhando, se inscrevendo neste canal, me ajudando a espalhar mais e mais a mensagem de Deus. Amém? Que nós necessitamos de oração, irmão. Nós necessitamos de intercessão.